Bem, nós estamos de volta com o programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil, agradecendo mais uma vez a cada um de vocês que está assistindo ao nosso programa e principalmente a nossa programação. Joel, desde o dia 10 de janeiro a gente está com o canal Viver Brasil no ar, na televisão também, aqui na NET, e sendo distribuído para diversas cidades, entre elas Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, terra da nossa Uzi Minas, Uberaba e Uberlândia. Então, a essas cidades, o nosso muito obrigado. E nós estamos de volta aqui com o Joel Mota, responsável pela criação da JAN Engenharia. Eu queria que você falasse, nesse percurso de 30 anos, 32 anos completados agora em 2022, eu queria que você falasse para mim em relação aos momentos chave da sua vida. Pessoas que realmente fizeram a diferença no seu caminhar. O que você entende que foram momentos que realmente ajudaram a transformar a sua vida como pessoa e como empresário? Eu sei que são nos pequenos movimentos aí que a gente vai se fortificando, que a gente vai aprendendo, mas o que você considera nesses 55 anos que foram momentos chaves da sua vida como empresário, como ser humano? O momento chave, o primeiro momento chave que eu tive na minha vida foi quando um anjo, que infelizmente não está entre nós, que era o diretor da consultora Caparaó, Luiz Antônio Sena de Lima, abraçou a nossa empresa e nos deu a primeira obra. Foi ele? Antes dele, eu também não posso deixar de reconhecer que foi o grande anjo também, que foi o meu sogro, que na época... José Rafael Guerra. Isso, que sempre quis me ajudar, sempre me ajudou no primeiro momento, inclusive com a filha, que é meu esteio e minha âncora até hoje. Isso, que eu mulher, devo, mãe exatamente, mãe dos meus filhos e do direção meu neto. Da sua vida. E do meu neto, né, que é a avó do meu neto. Então isso é importante, que a gente tem que reconhecer os degraus, né, começando por ela, por ele, pelo Luiz Antônio, né. Sem ela, você acha que você estaria nessa mesma condição? Sem a sua esposa? Sem ela? É. De jeito nenhum. Sem chance. De jeito, sem chance. Não estaria nunca. Ela realmente Onde que ela teve muita importância? Onde que ela teve Em muita tudo. importância? Em tudo, mas Em tudo. onde que ela te chamava a atenção e você realmente falava, opa, se não fosse isso aqui eu estava ferrado? Não, ela sempre fala que eu como sou muito Articulado. negociante, ela fala, vem para a terra um pouquinho. Então ela fica me puxando, não é puxando para baixo não, é puxando para o planeta Terra. Entendi. Isso é importante. Sim. Para a nossa realidade. Uma coisa que eu acho que a gente tem que ter é a humildade de... Eu falo o seguinte, que você, a partir do momento que vai crescendo, profissionalmente, né, você pode crescer financeiramente, não troca de amigo, não. Tenta manter os mesmos. Porque há naturalmente uma troca de amigos que você sempre vai ser o pior dos próximos amigos. Então é melhor sempre você manter os mesmos. Fala para mim 2 momentos que eu imagino que tenha tido muito impacto na sua vida pessoal, financeira, profissional. Como é que foi as obras das Olimpíadas? Como é que foi esse processo? Eu sei que não foram obras simples, situações tranquilas. Como é que foi essa experiência? Quantos metros, por exemplo, você fez de áreas vinculadas a Olimpíadas? Que deve ter sido coisas
enormes. E depois eu queria que você falasse da passagem em relação aos tempos que vocês estiveram em Dubai. Primeiro, eu esqueci de falar também do meu sócio que me aguenta, né, que é um santo homem que eu falo. Que é o Dr. Américo, que já Exatamente. tem 32 então eu esqueci de falar dele, eu não podia deixar não podia esquecê-lo, né? No caso da Olimpíada não foi muito dimensão, foi a importância do funcionamento perfeito, né? Claro que foram obras grandes, né? Além das arenas olímpicas 1, 2, 3, a gente fez o parque aquático e fizemos o complexo de tênis, se não me engano, né? É porque na verdade... Vocês já tinham feito obras tão grandes como essas? Já. Já? Já. Nos nossos 32 anos, a maioria das obras que a gente fez eram obras de vulto. Por exemplo, a própria cidade administrativa, a central de água gelada lá, se você pegar, é uma central que ela, se você juntar todas as obras do Parque Olímpico, não deve dar metade, em termos de capacidade. Porque lá são a cidade administrativa são praticamente 10 mil toneladas de refrigeração. É muita coisa, porque a área também o vidro é no nascente e no poente. Isso aumentou demais a carga térmica. Então, a questão de Olimpíada, tamanho, uma cidade administrativa é maior do que as obras da cidade administrativa, só que, obviamente, a importância e a necessidade, obviamente, das Olimpíadas é um negócio global de tudo. É o maior evento do mundo. Sim. Você ter que manter uma condição perfeita de temperatura e umidade durante todo o processo de jogos das Olimpíadas é uma coisa, é muita responsabilidade. Você não imagina. Então é de vida ou morte. Quanto tempo que foi esse período de obra e a finalização das entregas? Uns 2 anos? Porque depois a gente ficou contratualmente dando manutenção lá. Mas é tipo isso? Tipo 1 ano e meio, 2 anos. Entendi. Joel, essa verdade aí tanto das Olimpíadas quanto da cidade administrativa e quanto de cada obra ou empreendimento que você fez, vocês conseguiram, ao longo desse tempo, transformar a JAN numa referência inconteste em relação à atuação dela. Então, no que diz respeito à prestação de serviço, à implantação, à manutenção e por aí vai. O que vocês conseguiram nesses 30 anos transformar a JAN? O que vocês conseguiram nesse período transformar ela como negócio? Você começou ali sem nada e terminou, aliás, nem terminou, e está nesse momento numa nova etapa. Eu acho que teve algumas mudanças significativas nesses últimos anos. Uma parte da empresa foi vendida e vocês ficaram com uma outra parte. Eu queria que você falasse sobre isso. O que vocês venderam, o porquê que vocês venderam e qual que é a realidade da JAN neste momento, em 2022. Eu criei uma empresa de manutenção de ar-condicionado, se não me engano, foi em 2008. Trouxe alguns profissionais-chave de cada área, criei, começamos do zero, com o nosso conhecimento, tanto aqui em Minas, e saímos fora de Minas também, para vender para clientes que a gente já atuava com obra. E devido à competência desses profissionais, nós fomos bem sucedidos e na época, eu os coloquei na sociedade com o que eles mereciam realmente. Isso em 2008? 2008.
E a empresa foi crescendo, 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 crescendo. E chegou num ponto, porque eu não atuava diretamente na gestão da empresa. Da manutenção. A manutenção. Chegou num ponto que eu enxerguei no mercado uma oportunidade de passar para frente. Não é o problema, mas você ter ali em torno de 1.300, 1.400 funcionários de alta qualificação e com o mercado oscilando do jeito que sempre oscilou, na vida tudo a gente tem que ter sorte do momento, né? Sim. Eu conversando com uma pessoa que não me veio para isso, joguei na mesa. E ele fazia parte de um grupo que estava adquirindo várias outras empresas. E aí começamos o processo de M&A, de venda de parte da empresa. Até 2008, a Jan era composta por quais partes? Não, a Jan sempre fomos eu e o Américo. Ok. Jan Engenharia. Jan Engenharia. Perfeito. Depois eu montei a Jan Manutenções. Ok. E depois virou Jan Soluções Prediais, quando a gente abraçou a área de facilities. Ou seja, além do ar-condicionado, eu cuidava da parte elétrica, hidráulica, de prevenção de incêndio, entendeu? Então eu abracei uma área maior de abrangência técnica. Uhum. Então eu entrava no shopping, eu dava manutenção no shopping inteiro, seja na área elétrica, na área... A partir de 2008. Até 2008 era só Não, engenharia. Antes de 2008 era praticamente só obra de ar-condicionado. Perfeito. E aí, em 2019, nós vendemos 60% da empresa. Da manutenção. Da manutenção. Manutenção. Soluções prediais. Vendemos e 2020 veio a pandemia. Uhum. E quem eram os nossos maiores clientes? Shopping centers, que praticamente fecharam. Sim. E eu brinco com meus sócios lá. Eu falo, se a gente não tivesse vendido, a gente estava perdido. Né? Porque o shopping center fechou, né? E aí? Como é que vai pagar? Eles estavam sem receita e tal. E a empresa que nos tinha comprado, nos tinha comprado, Uhum. ela começou, mas aí já era uma empresa de... Muito capital. Muito capital. Hoje ela deve estar com 140 mil funcionários. E você Ela foi estava com comprada. 1.300. E achava muito. Sim. Imagina. Então, e ele conseguiu, na pandemia, tocar. A gente continuou com 40% que vendemos agora. O restante. Depois da pandemia, agora, nos últimos tempos. Agora, mês passado. Para essa própria empresa. Ele exerceu os Que já outros 40, tinha porque ele expectativa. já estava contratualmente acertado. Então, exerceu e agora eu vou ficar na quarentena. E como negócio da sua vida, como acerto na sua vida empresarial ou profissional, esse negócio da manutenção, de 0 a 10, qual que é a importância dele? Gustavo, eu falo com meus sócios o seguinte, nós temos um defeito grave aqui em Minas, porque nós temos CPF, não CNPJ. A pessoa liga para mim, não liga para a empresa, não. Isso faz com que a gente canalize muito mais despesa do que o rapaz que comprou lá do fundo, que não conhece ninguém. Ele não tem CPF, não. Ele só tem CNPJ. Sim. Ou você paga ou eu não te presto o serviço. Enquanto conosco, né, não, era sempre uma questão pessoal. Sim. Como eu tenho uma frase que faça do cliente um amigo, não faça do amigo um cliente.
Então, ele é seu cliente, faça dele seu amigo. Agora, se você tem um amigo, eu vou fazer isso para ele, vai dar errado. Sempre tem uma coisa. Então, como a maioria dos nossos clientes viraram nossos amigos, o relacionamento era muito mais interpessoal do que profissional. E nisso a gente tinha uma despesa muito maior. A empresa hoje, ela na gestão do fundo que nos comprou, ela é muito mais lucrativa do que na nossa mão. Por causa desses comportamentos. Exatamente. É isso? É isso. Ou seja, ela cobra muito melhor. Ela cobra. Não é ela isso? cobra. No final da história é isso que ela você falou. só cobra. E a prestação de serviço está sendo feita. Acabou sendo com a feita. relação pessoal e fica só a relação profissional. O GPM, Não é isso? O GPM está alto. Dá para a gente reajustar? Não. Se você não quiser pagar o GPM, nós vamos quebrar o contrato. Com eles é assim, entendeu? Então, mas E isso o que é você a mineiridade. pensa desse conceito? O que você pensa desse conceito? O que eu penso desse conceito? Eu penso que não parei para pensar ainda não. Eu não sei se eles estão certos. Porque, na verdade, no final da história, pode ser os dois. Nossa, mas não tem como serem os dois, não. Não? Não. Você não tem como ser duro E generoso. e generoso. Não tem. E flexível, né? Não tem. Eu acho que é flexível, Não tem. talvez. E o a palavra. mineiro, que eu posso falar de carteirinha porque eu sou, o mineiro, ele vai ali no centavinho. Joel, em relação à tecnologia e transformação Eu não de tudo. respondi dos Emirados Árabes. Perdão. É rapidinho. Ok. Nós fomos para lá em 2008, arrumamos um sócio lá, que tem que ser da região. Mas, Gustavo, começamos a prestar serviço lá, mas deixa eu te falar, é impossível trabalhar aonde o chinês entra. Ele presta o serviço, ele tem o equipamento, tudo metade do seu preço. Quase impossível. Impossível. Eu não conheço uma empresa brasileira que ganhou dinheiro nos Emirados Árabes. Isso muito por conta dos chineses entrando para... O chinês entrou, a mão de obra lá. E outra coisa também, a lei é a do sheik. E você não tem a quem recorrer. E ponto final. Ponto final. Joel, em relação à transformação tecnológica, no seu setor e no setor que está na visão aí, no dia a dia de todo mundo. Todo mundo entra num local com ar-condicionado, agora com climatizador. O que está acontecendo aí nesse momento? O que a gente pode enxergar para frente? Os ar-condicionados vão passar a ser aparelhos de melhoria respiratória, vão vir com equipamentos que podem beneficiar o cidadão ali, não sei. Tem algumas coisas que estão sendo desenhadas para esse negócio da climatização dos ambientes de modo geral? Gustavo, eu acho o seguinte, existe a filtragem, agora existe uma mentira para você poder viver. Você quando entra no avião, o que fala? Os filtros dessa aeronave são filtros EPA que filtram partículas. Ali você fala o seguinte, a partícula do Covid não vai vir para mim. Só que você se esquece que você está em contato com o seu colega do lado e que antes de ir para o filtro, ele vai passar o vírus ou a bactéria para você. Tá certo? Então, o ar-condicionado ele é importante para você ter essa sensação, a pseudo-sensação de segurança, né? Uhum. Diferente de uma sala cirúrgica, é óbvio, onde todas as pessoas ali estão treinadas para que haja uma asepsia, haja uma filtragem do ar e aquele ambiente ali realmente esteja estéril.
entendeu? Hoje em dia está muito mais em voga a qualidade do ar do que a eficiência energética. Todo mundo hoje, estou falando sobre ar-condicionado, todo mundo hoje está muito mais preocupado no ar limpo e sem contaminação. Sim. Concorda? Sim. Do que o ar que consome menos energia. A prioridade eu acho que está mais para a qualidade, sim. Sim. Existe no ar residencial, existe o selo A, B, C, D. No nosso não existe selo, existe a instalação, que é uma instalação que ela tem que ser eficiente, porque no nosso caso, de sistema de ar-condicionado central, a gente é responsável por 20 a 30% de uma conta de energia, chega até 40%, dependendo do... Para o ar. Para o ar-condicionado. Ou seja, é muito relevante. Muito relevante. Inclusive em regiões quentes, né? Que o ar-condicionado não é conforto. O ar-condicionado é sobrevivência, né? Eu acho que você tem a realidade de situações do Sudeste, de situações, vamos falar, regulares, mas você deve ter áreas aí com realidades completamente desumanas em relação à temperatura. E aí sim o ar passa a ter uma importância e uma influência ainda mais poderosa. A gente fez shopping em Macapá, aeroporto em Macapá, entendeu? Você imagina o que é, você imagina o que é calor com umidade. Manaus, sim. Calor com umidade. Isso é pior ainda. Joel, dinheiro, realização ou reconhecimento? Eu sei que todo mundo quer buscar os três de maneira equilibrada e tal, mas se você fosse considerar como prioridades dinheiro, realização, reconhecimento, qual escada? Primeiro, dinheiro, reconhecimento, realização, primeiro reconhecimento. Qual que é a prioridade no seu entendimento? Minha prioridade é família, primeiro. Ok. Né? Depois a sua realização. Perfeito. Depois a realização, você tem a consequência de você ter, você realiza e o dinheiro pode ser uma consequência na sua vida, mas desde que você regre aquilo ali. Nem tanto, não vá com muita sede ao pote. Você falou em uma entrevista que eu li sobre a questão do bullying, principalmente por você ter sido uma criança, um jovenzinho mais gordinho. Sim. Não é isso? Foi. Isso teve efeito positivo na sua vida? Em relação, estou falando por conta desse negócio de bullying estar tão falado nas escolas, nas relações pessoais, e pelo que eu vi na sua resposta, você foi muito claro. Você só pegou a via certa que você segue hoje em relação ao seu corpo, em relação à sua postura, por conta do bullying, correto? Isso a gente tem que tomar muito cuidado ao falar, porque... Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu brinco com meus filhos, eu falo o seguinte, porque eu sou muito incisivo com eles. Eu falo assim, eu faço bullying com vocês para vocês aprenderem a ter a reação certa na hora certa. É claro que tudo numa condição normal de temperatura e pressão, né? Agora, a questão do bullying, eu, como era o menino mais gordo da escola... E era mesmo? Era. Eu e um amigo nosso, né, o Otacílio. Eu até brinco com ele hoje, o Tatá. Doutor Tatá, esse aí eu conheci também, deve ter uns 20 e tantos anos, uma figura da melhor qualidade. Nós estudávamos no Santo Tomás e ele... Otacílio Soares, nosso abraço para o senhor. E
por sofrer muito, mas quer dizer, cada um tem a sua reação, é óbvio, num bullying, né? Um ataque. E tem gente que cai, outros que se defendem e vão para cima. Exatamente, cada um tem a sua reação. Você foi para cima? Naturalmente. Matou os gordinhos, tudo que estava perto de você? Naturalmente, inclusive matei a gordura que existe em mim. Virou esportista, tenista, não é isso? Tentando. O que você faz então para relaxar? O que você faz para relaxar no seu dia a dia? O que eu faço para relaxar? Gustavo, a coisa que mais me relaxa é estar em casa, né? Hoje com meu neto, né? Rafael. Quanto tempo que ele tem? Ele vai fazer 4 meses. 4 meses. Está enlouquecendo. É bom, muito gostoso. Isso me relaxa muito. Né? Você tem encontrado com ele quantas vezes por semana? Não, por coincidência, minha filha está reformando um apartamento e ele está na minha casa. Aí você está triste da vida, né? Está triste, né? Então isso é muito gostoso. Isso é que relaxa a gente. Esporte? Tem 1 ano e pouco que eu não jogo tênis por causa de um problema na coluna. E buscou uma outra solução? De prática esportiva ou você está parado? Não estou parado, não. Eu faço fisioterapia 3 vezes por semana. Isso. Eu e minha vai voltar para o tênis? Espera Se voltar? eu melhorar, sim. Espera? Não, espero demais. Já tentei tudo quanto é tratamento e o médico virou para mim e falou assim, tem que ser natural. Então estou esperando. Sua esposa na sua vida, a sua esposa na sua vida. Explica ela, detalha ela, desenha ela pra gente. Elas sempre me colocando ali, eu falo com ela, hoje você não me chamou atenção. Então ela sempre me coloca ali, até na maneira de andar, você está andando torto. Ela fala? Fala todo dia. E aí eu vou e tento consertar. Como empresário, nesses últimos 30 e tantos anos, se você tivesse que voltar, começar a trilha de novo, você modificaria pontos importantes, não passagens, mas você modificaria algum ponto que você acha que, olha, se eu tivesse feito essa virada aqui diferente, ia ter uma resposta muito melhor? Tem algumas passagens que ficaram na sua memória? Eu falo que... Eu falo com a minha mulher, eu falo assim, olha, se fosse para começar tudo de novo hoje, né, eu só começaria com você, mas eu teria feito medicina. Sério? Claro que não, né? Você ia fazer a janta do mesmo jeito? Não ia não. Não, mas a medicina é algo que tinha, não, que tem na sua vida? Eu acho uma profissão bonita. Na verdade, o Joel é um dos médicos dos amigos dele, né? Então, as várias relações que ele tem, uma das atividades que o Joel tem extracurriculares é o doutor Joel. Isso é mais do que notório entre os amigos dele, mas faz isso, obviamente, com o mínimo de responsabilidade, não é fazendo coisas que não deva, né? Eu só receito para rejuvenescimento. Tá certo. Joel, falando em rejuvenescimento, a gente está aqui há cerca de 1 hora, tendo essa oportunidade de conhecer um pouco da sua vida, da sua trajetória, da trajetória da Jan. Eu queria que você finalizasse fazendo uma seguinte mensagem. O programa é um programa que tem como objetivo conhecer os empresários, conhecer as trajetórias e conhecer as visões. A gente já conheceu um pouco da sua vida, um pouco da Jan, um pouco dos seus desdobramentos. Eu queria que você, então, falasse sobre o que você tem como expectativa de ser humano. Você como cidadão, você é um cidadão brasileiro, você é um empresário, você trabalha, você gera emprego, você gera renda, mas também você é um ser humano. Você é um ser humano que vê as transformações comportamentais que a gente está tendo, que vê os questionamentos que a gente está tendo como cidadão de maneira geral. Eu queria que você falasse como é que você enxerga os próximos tempos, seja como empresário, seja como ser humano. Como é que você está vendo o Brasil e o mundo, na sua visão?
Gustavo, o que a gente passou nessa pandemia, a gente vai ter que buscar, tanto em termos educacionais, em termos de saúde, a gente vai ter que buscar, acho que numa década, para a gente ter alguma coisa normal. Quem esperava do Brasil um país, né, que pudesse ser desenvolvido, com o retrocesso mundial, o Brasil retrocedeu muito mais do que o mundo, na minha visão. E eu acho que nós temos que rezar muito para que a gente tenha a cabeça no lugar e saiba o que fazer e como fazer amanhã. Porque eu estou falando meio genérico assim, porque se eu soubesse o que fazer, como fazer, eu estava muito feliz, porque hoje os nossos empregos, o trabalho que a gente tem, está cada vez mais difícil trabalhar. Está cada vez mais difícil prestar serviço. Não só pelo cliente, mas pela própria formação do nosso pessoal. Se antes da pandemia a formação já era difícil, imagina com essa pandemia, com esse tipo de educação, que é uma educação à distância, a falta do contato, a falta da prática. Aceleramento da tecnologia, a mudança de equipamentos. Essa aceleração, hoje você está ali no Zoom, como é que vai ser a nossa reunião? Tudo virtual. Tudo. Então, quer dizer, estou chovendo no molhado aqui, mas eu não sei como é que vai ser, não. Mas a gente tem que se pegar com Deus aí. Finaliza falando dos seus filhos, já que a gente está falando sobre esse futuro imprevisto. Como é que você imagina seus filhos aí? É o que eu falo. Eu tenho um filho que é engenheiro, é construtor. Eu falo para ele ter a humildade de ir crescendo paulatinamente. E falo com minhas duas filhas também, né? Eu já tenho uma filha advogada que é bem sucedida também, que ela vá também com muita parcimônia. E com a minha filha menor, que vai fazer medicina, que ela seja feliz e aproveite o máximo da sua profissão, que é uma profissão muito bela, que eu tenho uma irmã médica e minha esposa é médica, meu sogro é médico, e eu tenho tantos médicos que eu acho... O senhor é doutor também? Eu sou frustrado, entendeu? Mas que ela aproveite bastante essa profissão que ela quer. Doutor Joel, eu queria te agradecer, dar parabéns por essa família linda aí que você está criando e muito segura para você, né? 3 médicas na família, uma esposa médica, 2 filhas médicas. Não, filha não, uma médica. Ah, uma médica. Que vai ser. E a outra? Irmã médica. Perdão. Cunhado médico. Família toda cuidando de você. Graças a Deus. E você cuidando dos amigos, você também sempre com essa capacidade de articular, de conectar. O Joel, mais do que um empresário de sucesso na estrada que ele trilhou, ele conseguiu criar um volume de relações muito qualificadas, não só na área dele, mas em tudo quanto é área. O Joel conseguiu ser um conector aí de diversas pontes, de diversos setores, e por isso tem tanto sucesso na sua caminhada. Queria te agradecer pela presença aqui no programa Conexão Empresarial, te dizer que foi um prazer. A gente está tendo, de fato, o privilégio de descobrir, de conversar com diversos personagens, diversas vidas diferentes,
e a sua é mais uma que a gente teve o prazer de compartilhar um pouco aqui com as suas passagens e experiências. Muito obrigado, meu caro Joel. Obrigado, Gustavo, e agradecer você, ao Paulo César de Oliveira, que nós estamos juntos esse tempo todo e vocês fazem parte desse sucesso também. Muito obrigado, Joel Mota, aqui no Conexão Empresarial. Obrigado a você que esteve conosco e até a próxima edição do Conexão Empresarial, aqui no canal Viver Brasil.